que você acha dessa postura do Conselho Nacional? E até porque, se de um lado a gente tem problema de esconder a imparcialidade de alguém, a preferência partidária de alguém, de outro lado, a gente tem que o juiz já devia saber disso. Porque ninguém pôs um revólver na cabeça dele e falou, vai lá, você vai receber seu salário todo mês, faça chuva, faça sol, vai ter auxílio para a escola dos seus filhos, auxílio moradia, 13º, 14º, 60 dias de férias por ano. Ninguém fez isso, né, com um revólver na cabeça. Meu Deus do céu, eu tô com medo de só discordar do meu advogado agora e ele me dá uma rasteira, alguma coisa. Mas não faz não. Advogado bom, eu vou te ensinar uma coisa. Advogado bom é advogado pago. Só não atrasar o boleto. Boleto tá pago. Mas assim, eu acredito na liberdade de expressão. O juiz realmente não é obrigado a expressar a sua opinião, seu apoio. Mas eu acho que nas redes sociais, inclusive eu já trabalhei em embaixada, e inclusive os diplomatas, eles eventualmente apoiam, eles dão as suas opiniões pessoais. A única coisa que eu acredito que tem que estar muito bem sinalizado é que as opiniões emitidas, elas são de fato pessoais e não refletem talvez o cargo ou a instituição para a qual eles trabalham. Engraçado que quando a gente assiste uma série de advogados, é sempre o advogado preocupado com qual juiz vai julgar o caso, e ele sempre liga para um outro para perguntar, pô, como é que é esse cara? Como que ele é? Porque ele não tem um Instagram. O Bissoli é eleitoral. Você acha que ele vai lá, peticiona no TSE, ele sua frio ou não sua frio se cair com o presidente? Então. Imagina no processo que eu advogava para o Ricardo Salles quando caiu com o Alexandre de Moraes. Nossa senhora. Todo mundo já sabe o resultado. Eu acho que começa isso... Antigamente eu tinha uma opinião parecida com a do Rian. Quem me mudou foi até o Cristiano. Depois de tantas linhas que a gente fez aqui, eu comecei a ter uma opinião diferente. Que ele fala muito dessa coisa do juiz que virou o super-herói e fizeram o boneco quando ele fala do Sérgio Moro e tal. E o que aconteceu? Eu acho que passou de um juiz de primeira instância direto para o STF. Então não teve uma progressão. Você tinha, lógico, os advogados que já estavam ficando famosos, advogados que vão porque fazem stories, são conhecidos por fazer story, advogados que já estão indo em reality shows. Só que assim, o famosão mesmo, primeiro foi o Sérgio Moro. Pula do Sérgio Moro direto pro STF. Aí já tem ministro que vai em sabatina, já tem ministro que vai no podcast, tem ministro que vai com influenciador que gosta de banheira de Nutella. E aí a coisa, eu acho que os outros juízes foram vendo assim, tá, enquanto estava lá só no Sérgio Moro, deixa lá só com ele, eu não vou me arriscar. Mas quando vai, pro exemplo, que nem o pai, quando o pai faz, aí o filho começa a fazer também. Todo mundo degringolou, porque hoje a rede social, como o Alexandre disse, não dá mais só para você colocar a foto dos seus filhos, colocar o que acontece no seu dia a dia. Você vai gostar desse bichinho sabe? Pô, como assim o Cristiano é só um advogado e ele está num programa de televisão? Eu sou juiz, eu deveria estar num programa também. Como assim o Pavinato vem aqui e faz um belíssimo texto logo de começo? Eu escrevo melhor que o Pavinato, mas como ninguém me conhece, eu não sou juiz, eu só sou o juiz, aí eu começo a mostrar o meu lado político, eu começo a gravar um vídeo. O famoso juiz Ciro Gomes. Isso. Conhece o juiz Ciro Gomes? É aquele que tá vendo o outro fazer tal. Porra, eu faço melhor. Quando é que é minha vez? Entendeu? Quando é que é minha vez? E eu acho interessante essa coisa de tirar as redes sociais do magistrado, mas eu acho que tá atrasado e tá pouco. Porque hoje você tem muitos juízes, seja de direita, seja de esquerda, e vai afetar o julgamento para outras coisas. A pessoa não precisa conhecer o juiz, quem tem que conhecer o juiz é o advogado, e ainda assim porque ele perguntou para outro. Entendeu? Porque ele falou, não conheço, para que lado ele pende e tal, por causa das decisões dele, não é, Cristiano? Baseado nas decisões, e não baseado, sei lá, porque ele foi no Flow, ou baseado porque ele foi num outro, porque ele foi comentarista em algum... O magistrado teria que ser entrevistado, aí show, ele vem aqui na Jovem Pan, senta, entrevistado para falar sobre o que tá... Agora... mas como comentarista aí fica tipo estrela, sabe? Meu Instagram tá bombando, meu Twitter tá bombando. Eu falo a terceira vez que eu falo isso essa semana aqui, que eu tenho a maior paz de espírito em falar mal
das decisões indecentes do TSE, porque eu sou um crítico desse tipo de postura do judiciário desde o Sérgio Moro. Desde 2017, eu tenho o mesmo posicionamento. E isso começou, de fato, lá, né, com o juiz que virou uma estrela nacional. Eu falei, isso vai Quando dar... eu estava fazendo, na verdade, só sua obrigação de juiz, né? Exato. Não fazia nada, além disso. Funcionário público ganhando o seu salário que nós pagamos, virando estrela por fazer só a sua função. É mais ou menos, né? Aí começou aquela coisa, começou a ir lá na audiência, dava uma humilhada no Cristiano Zanin. Mas né? aí eu olhava aquilo e falei, isso não vai dar bom. Tá aí agora. Porque o efeito ele vai em cadeia. Ele começa, né, lá embaixo, mas isso vai tomando um corpo. Essa é a sanha política que envolve os membros do judiciário, que daqui a pouco vão para a vida pública, como a gente viu o seu Sérgio Moro fazendo aí. E que foi tão inábil que acabou virando só senador, mas queria estar concorrendo a presidente da República. Eu acho que hoje... Eu acho que hoje nem é tanto para ir para política como era antigamente. Eu acho que hoje está mais para uma coisa de ser famoso mesmo. O próprio de sair na rua e as pessoas falam, pô, você é o fulano, ministro do TSE e do STJ nem sonha para política. Para quê? Não tem razão de ser. Eles já foram pro céu sem ter que morrer no meio. Mas essa questão, Cris, que eu quero fazer mais uma pergunta para você, que o Negão, ele tocou nesse ponto que eu não me lembrava, que de fato... As pessoas que fazem parte das instituições perderam a noção de instituição. O que é uma instituição? A instituição ela está acima do humano. A instituição ela está acima do coletivo. A instituição está acima da ideologia. Quando você entra para uma instituição, você tem que dar respeito ao mistério que o cargo exige. Você não pode ser pego de calça curta, fumando um chanceler e tomando uma glacial, sentado no capô do Opala. Porque você draga a instituição com você. A instituição ela é respeitada quando as pessoas elas veem a instituição com um certo ar de mistério, mas não é um mistério porque ela não se justifica, porque ela não é transparente. É porque ela não desce ao mais banal da vida do cidadão. E quando a gente tem essa quebra de instituição, a instituição toda fica afetada. E aí eu te pergunto, Cris, se isso virar moda, se o juiz pode ficar declarando apoio, sendo até agressivo com o eleitor do outro lado, uma pessoa que tem uma preferência política, que postou na sua rede social, e talvez o juiz tenha visto, ele pode recorrer, né? Eu fico imaginando... Pode surgir uma indústria de recurso com base na ideologia do juiz? Olha, eu concordo totalmente, vejo que sim, e trago aqui um outro elemento, porque essa indústria de recurso vai ter como apenado final, não é a pessoa física do juiz, mas é o Estado brasileiro. O juiz, ele está exercendo uma função de representação do Estado. Aliás, o juiz e o promotor, eles não se responsabilizam, né? Então, diferentemente de um médico que vai fazer uma cirurgia complicadíssima e se ele cometer um erro, ele tem uma responsabilidade civil, da mesma forma que um advogado ou que qualquer outra pessoa nesse mundo que comete um erro, uma falha de imperícia, às vezes nas condições mais difíceis. De meio. Exato. Não se responsabilizam, o juiz e o promotor acabam não sofrendo as sanções efetivas do ponto de vista civil de arcar com eventuais punições por conta das suas falhas. Então, eventualmente, uma situação como essa, ela vai gerar um ônus, para o Estado, vai gerar um ônus, para você, para mim, para todos nós. E, como você falou muito bem disso, Pavinato, ninguém é obrigado a assumir aquela função. Se a pessoa chegou num determinado momento e falou assim, olha, eu quero outra coisa, que saia do armário. Que saia do armário e venha para essa mesa da opinião, que venha disputar cargo público e aí se coloque, eventualmente passe aí uma quarentena, alguma coisa, e aí se coloque. E aí eu vou colocar uma questão que isso serve especialmente aqui pro Negão e pro Urian, que não são advogados, e colocar, olha, se imagina numa situação, você está numa determinada cidade, uma determinada localidade, você tem um juiz na cidade e você acompanha nas suas redes sociais que aquele juiz, ele é um lulista fanático.
e você tá ali com um bolsonarista ali para fazer a defesa. De que forma você vai se colocar? Exemplo maravilhoso. Tá lá o nosso famosíssimo velho Davan, ele tem um problema na justiça e o juiz é lulista. Exato. Olha que exemplo. Esse juiz, ele está demonstrando uma imparcialidade para analisar o caso? Então, ele posta nas suas redes sociais, né? Exato, se posta com tanta veemência. Então, são essas questões que têm que ser refletidas. Determinada função. Ora, hoje é sexta-feira, eu adoraria estar aqui tomando uma glacial com o Pavinato, com o Bissoli, com o Urian e com o Negão. Mas nós estamos na Jovem Pan. Nós temos que nos portar, como foi muito bem dito, Pavinato, nós temos que nos portar com o rigor da função que nós estamos cumprindo, da instituição que estamos representando. Eu acho que desculpa, vai lá. Não, é só que eu tenho uma pergunta para vocês mesmo em relação a isso. Mas a partir do momento que o próprio juiz, que querendo ou não, ele tem uma posição própria e pessoal, mas ele já tem acesso às redes do eleitor, ou seja, da pessoa que ele vai julgar, sim, e ele sabe do posicionamento dela, ele já não está suscetível, de qualquer maneira, a ter... A querer jogar contra, ou seja, isso aí deveria valer para os dois lados. Mas aí isso não vai depor contra ele, no caso. Exatamente. Isso não vai depor contra ele. Exatamente. É esse que é o equilíbrio difícil que eu falo. De um lado, nós temos essa questão que tem um véu de hipocrisia, né? Fica aquela coisa dos advogados se conversarem e ele tem que parecer imparcial. Fica ligeiro. Ele tem que parecer imparcial. Isso traz, né, um ônus para aquele que vai levar sua causa para o juiz. Mas, de outro lado, Pavinato, a instituição ela não pode se corromper, porque senão ninguém mais vai acreditar na justiça. E sem instituição, a nossa democracia vai pro ralo. Um excelente exemplo do que o Cristiano falou agora foi a entrevista do Marco Aurélio Mello, se não me engano, que é ex-STF. Ele deu uma entrevista para o antagonista. Eu lembro que eu estava voltando do meu rolê de skate. Eu cheguei em casa e continuei ouvindo, porque foi 1h30 dele contando a história inteira dele. Só que assim, ele já contou, ele até quando ele declara voto no Bolsonaro, ficou famoso esse pedaço e tal, mas assim, ele é ex-ministro do STF, ele conta o que ele vai fazer de aqui para frente, e ele conta a história dele, como ele entrou para a advocacia, como ele chegou no tribunal trabalhista, como ele virou ministro, falou do caso do Collor. Excelente entrevista, é isso que eu tô falando. Isso é o legal. O legal, eu não sabia nada do Marco Aurélio Mello. Nada. Isso pra mim foi o mais espantoso. Ainda depois que eu terminei, eu fiquei assim, cara, eu acabei de passar 1h30, que dá 1h30 de entrevista, assim, dinâmica. Acabei de passar 1h30 vendo a entrevista de um ex-ministro do STF. Hoje, você tem alguns ministros do STF que são tipo estrelas. E eles não deveriam ser, eles deveriam ser que nem o Marco Aurélio Mello. Depois que ele saiu, é que eu vim conhecer a história dele. Não quero saber, eu não ia querer saber do Marco Aurélio Mello, se ele ainda fosse ministro do STF, que ele vota Bolsonaro. Eu não ia querer saber isso, entendeu? Eu queria saber nesse momento. Ele agora, descontraído, podendo falar como que é a aposentadoria, que tem uma hora que perguntam isso pra ele, como está sendo a aposentadoria, depois de 55 anos, se eu não me engano, de direito. E é isso que está faltando hoje. Eu acho que é aí onde perde o respeito de alguns ministros, onde alguns ministros hoje são xingados. Exato, é isso que eu falei. O ministro é xingado, o ministro é apelidado. Banalizar a instituição, né? Você banalizar a supra-humanidade que tem, né? E agora, não sei se você fez uma crítica aos demais juízes do STF, mas... Desculpa, não, mas ninguém demonstra, ninguém está demonstrando. Eu não acho legal, política. Eu não acho legal ver um ministro no momento de lazer dele dar um rolê no shopping e ver de repente uma pessoa. Ministro dá rolê, né? Não, tem filmagem, tem filmagem do ministro dando um rolê no shopping assim, fala assim, e a pessoa xingando ele. E aí, esposa, vamos dar um rolê, um rolê. Bom, nós vamos continuar aqui nas instituições da República.